Bom dia a todos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto femoroacetabular. É legal que é um tema de medicina esportiva, então já vai na mesma linha do que o Brenão estava apresentando, que foi um caso um pouco atípico de impacto. Então, dentro do tênis, né, que eu acho que é o esporte mais popular no IoT hoje em dia, eu me sinto às vezes meio por fora, que não jogo tênis. A gente tem um homem de 33 anos que estava com uma dor no quadril direito há 3 meses. Ele tinha uma história que era bastante ativo até uns 25 anos, mais ou menos, daí começou a trabalhar, tinha ficado bastante sedentário. Um pouco antes da pandemia, ele voltou a jogar tênis, que era um esporte que ele gostava. Com a pandemia, ele ficou meio sedentário, home office, como todo mundo. E daí, quando começou a liberar um pouco a pandemia, ele voltou a jogar tênis, e foi quando ele começou a sentir dor. Ele me procurou no segundo semestre do ano passado, não tinha nenhum antecedente digno de nota. Então, no exame físico, essa foto não é dele, obviamente, é de uma outra paciente. Ele tinha as rotações simétricas do quadril, então uma rotação interna de 30 graus, uma rotação externa de 40 graus, considerada normal. O sinal do impacto que a gente está mostrando nessa foto, então, para quem não lembra, é a flexão com rotação interna e a adução sem dor, e o labor stress negativo. O labor stress é muito parecido com o sinal do impacto, mas uma manobra mais passiva, e a gente faz um movimento dinâmico. Então, você flete o quadril do paciente e vai levando de abdução para adução rotação interna, que a gente faz um estresse maior no lábio, que também estava negativo. E ele tinha uma dor leve, a palpação trochantéria, que é a palpação glútea, e uma dor abdução e decúbito lateral. Então, pelo exame físico dele, a hipótese diagnóstica que parecia mais era de uma bursite, tá falando de bursite agora de ombro, uma bursite trochantérica, uma dor, uma tendinite glútea, não parecia um quadro de impacto pelo exame físico do paciente. Na radiografia, então, a gente sempre começa a radiografia, isso é super importante na investigação do quadril doloroso, a gente sempre começa a radiografia, impressionante o número de pacientes que eu pego, às vezes já chegam com ressonância, mais de uma ressonância e nunca fizeram um raio-x. A gente vê, em primeiro lugar, um espaço articular preservado, então esse paciente não tinha artrose, e quando a gente olha as paredes, então a parede anterior e a parede posterior, a gente vê que esse quadril era antivertido, ele não tinha aquele sinal do cruzamento, que seria um sinal sugestivo de impacto tipo pincer, então a parte acetabular dele estava ok. Quando a gente ia para o raio-x de perfil do quadril, aqui sim a gente conseguia ver, então se a gente olhar a linha da parte posterior da transição colo do fêmur e a parte anterior, a gente vê essa parte mais ovalada, esse bump femoral que está sendo demarcado ali. Então esse paciente, pelo menos radiograficamente, tinha um impacto do tipo CAMI. Então, vocês lembrarem, o normal, a gente tem uma transição bem sutil entre a cabeça do fêmur e o colo, uma transição bem esférica. Nos pacientes que têm essa protuberância, essa cabeça mais ovalada, é o que a gente chama de impacto tipo CAMI. Lembrar que no tênis a gente tem muita rotação interna do quadril, né? Então, quando o próprio atleta fala, às vezes ele se confunde, né? Porque ele fala, na verdade, da rotação do tronco, mas se vocês olharem principalmente a perna que está do lado que o paciente está fazendo realmente a batida, olha como o joelho vai para dentro, então realmente tem uma adução, uma rotação interna bastante forte. Aqui o próprio Andy Murray, né, que todo mundo sabe, recentemente fez até uma prótese de quadril, então vocês veem muita rotação interna no movimento do tênis. Na ressonância magnética, a gente vê ali o lábio acetabular, ele tinha uma lesão descrita como uma fissura, uma pequena degeneração, não era uma coisa que chamava muita atenção, com um pouco de tendinopatia no glúteo. Então, o que eu conversei com o paciente? Olha, a sua apresentação clínica parece de uma dor extra-articular, de uma tendinite glútea, uma bursite trochanterica, mas você tem exames sugestivos de impacto femoroacetabular. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um tratamento inicialmente conservador, a gente pode ir direto para a cirurgia, mas depois de conversar com o paciente, a gente começou pelo tratamento conservador, porque se realmente a causa dele fosse uma dor extra-articular, muito provavelmente esse paciente iria melhorar. E também, assim, não é um absurdo se eventualmente fosse um caso cirúrgico, a gente demorar 2, 3 meses de postergar o tratamento cirúrgico, não seria nenhum mal para o paciente. Ele fez 3 meses de tratamento conservador, parou de jogar tênis, fez uma fisioterapia muito bem feita. Ele tem um amigo que é fisioterapeuta, então fez uma fisioterapia bastante intensa, focando bastante em fortalecimento. Então, como outras afecções ortopédicas, o mais importante é o fortalecimento, né? A gente pega muito paciente que, infelizmente, vai fazer um tratamento conservador, fica fazendo choquinho, ultrassom, não faz nenhum exercício. Não foi o caso desse paciente, e ele realmente manteve dor. E daí, para ter certeza se a gente estava lidando com uma afecção intra ou extra-articular, o que eu propus dele é uma infiltração como teste terapêutico. Então, a infiltração de quadril eu costumo fazer em centro cirúrgico, usando uma agulha bem na transição do colo do fêmur. A gente não precisa entrar realmente entre a cabeça do fêmur acetábulo, como algumas pessoas perguntam. Lembrar que o colo femoral ele é intraarticular. Eu gosto de usar ar como contraste. Essa aqui é a infiltração dele, que não ficou das mais bonitas, mas aqui é um outro caso que vocês veem realmente como infiltrando ar, a gente consegue fazer um artrograma, não precisa usar contraste e fica muito fácil de ver. E uma coisa interessante quando a gente faz o teste terapêutico
é fazer uma comparação no que o paciente sente dor. Então, vocês lembrarem, esse paciente, normalmente os pacientes têm dor no sinal do impacto, eu faço um sinal do impacto antes de fazer a infiltração, faço depois, porque além de corticóide a gente infiltra anestésico, e ver se o paciente melhora pelo menos 50% da dor. Esse paciente que eu orientei ele, eu falei, olha, na semana antes da infiltração, vai lá, joga um monte de tênis para você chegar com dor no dia da infiltração, e ele tinha dor principalmente quando ele ficava de pé. Então eu pedi para ele assim, fica de pé, ele referia um EVA 5, né, então dor de 0 a 10, 5 na escala de 0 a 10, e depois da infiltração a gente pede para ele ficar de pé de novo ali, né, no centro cirúrgico, e ele ficou com EVA de 1, ou seja, melhora de mais de 50%, então realmente a dor dele tinha uma causa articular, e a gente propôs para ele a artroscopia de quadril. Na hora de fazer a artroscopia, eu gosto de fazer a tomografia computadorizada, eu acho que dá uma impressão, uma definição muito melhor para a gente da deformidade, eu consigo planejar muito melhor aonde eu vou fazer a osteoplastia femoral, a correção do pincer e algumas outras coisas. Eu já mostrei em outras aulas que hoje em dia a gente faz a impressão 3D de todos os casos também, para, a partir da tomografia, para poder ter uma ideia melhor dessa deformidade. E aqui já o modelo, então, o modelinho impresso, vocês veem como ele fica, quando ele vem, ele tem essa base, ele vem com alguns suportes, e daí a gente tem um trabalhinho ali para tirar esses suportes e deixar o modelo bonitinho e pronto para a gente usar. Aqui o modelo final, é uma coisa interessante que a gente viu na tomografia e no modelo, foi essa protuberância aqui, ele tinha tipo uma ossificaçãozinha pequena na borda acetabular que a gente planejou tirar na hora da cirurgia, que eu estou mostrando ali agora com o dedo. Então, indo para a cirurgia, lembrar que a artroscopia de quadril a gente faz na mesa de tração, essa foto não é do paciente, tá? Mas então a gente usa a mesa de tração para conseguir abrir o espaço articular, para realmente conseguir trabalhar na parte articular. E agora sim, indo para a cirurgia do paciente, então aqui a gente está operando um quadril direito, né? Então vocês veem aqui à direita de vocês a cabeça femoral, aqui o lábio acetabular, lá dentro a cavidade acetabular, e aqui em cima a cápsula articular, aqui só para situar vocês. Então aqui já tinha feito um pouco de dissecção, e vocês veem o lábio acetabular totalmente móvel, um lábio grande até, com um tecido bom, mas bastante móvel e totalmente lesado, destacado da borda acetabular. Aqui a gente começa a trabalhar na parte superior do acetábulo, né? Então consegui achar bem aquele fragmentinho que a gente tinha visto na imagem da tomografia 3D, ali do lado da reconstrução que eu faço no software, e daí a gente vai e consegue tirar esse fragmentinho, que ainda não podia ser um lugar também que podia estar machucando o lábio, ali bem próximo da região anterior. A gente parte então para o reparo labial, então aqui nessa imagem vocês conseguem ver bem uma das âncoras que eu coloquei, nesse caso foram 3 âncoras, a gente colocou, essa é a âncora que está na posição média, depois a gente colocou uma âncora mais anterior e uma âncora mais posterior no lábio acetabular. Daí a gente solta a tração, né, reduz o fêmur, ali a gente estava trabalhando com o fêmur subluxado, a gente flete um pouco o quadril, e aqui vocês conseguem ver a região do colo do fêmur, e o came, vocês veem como a gente olhando para o fêmur, ele dá uma subida, né, então a gente está vendo exatamente aquela região ovalada, e a gente consegue vir bem para distal. Uma das maiores falhas na artroscopia de quadril é justamente quando o cirurgião não vai corrigir a parte mais distal do came. A gente vem com shaver ósseo, sempre fazendo um bom trabalho com a radioscopia, né? Então vocês veem ali com aquela radiofrequência como eu estou indo para a porção mais distal do came, a gente vai trabalhando ali para a parte bem anterior, que normalmente é a parte mais fácil, depois a gente vai vindo para a parte mais lateral, a gente mexe bastante também com tanto de flexão de quadril que a gente faz, com tanto de extensão, então normalmente para ir na parte mais distal, eu faço mais flexão de quadril, que me traz a parte distal mais perto do meu campo de visão. Se eu quero ir na parte mais lateral, eu faço um pouco de rotação interna. Para ir na parte lateral, normalmente também é um pouco mais fácil a gente estender um pouco a perna, eu posso até fazer um pouquinho de tração. E depois que a gente está satisfeito com a correção, a gente pode fazer um teste terapêutico intraoperatório. Então a gente solta a perna do paciente da mesa de tração, o auxiliar mexe o quadril do paciente, eu consigo ver se está tendo algum tipo de impacto, algum tipo de pinçamento do que está sobrando ali do came com a região do lábio acetabular. Nesse caso, a gente ficou bem satisfeito com a ressecção. Então, aqui vocês veem na escopia o aspecto pré-operatório, aspecto pós-operatório. Então, uma boa restauração do offset, uma cabeça do fêmur bastante esférica. Então, ali a setinha mostrando, né, a região que a gente corrigiu. E esse paciente agora está com 6 meses de pós-operatório, eu vi ele recentemente, ele falou que do quadril ele está totalmente assintomático, não está sentindo nada, ele retornou recentemente agora depois de toda a reabilitação a jogar tênis, eu tinha pedido para ele mandar um videozinho, infelizmente ele não me mandou para colocar aqui na aula, e aqui a gente tem a radiografia pós-operatória de 6 meses, então a gente vê ali no lado esquerdo pré-operatório, com essa deformidade came, né, esse abaulamento grande, do lado direito sem esse abaulamento, e daí o que eu queria deixar de mensagem final para vocês são 3 aspectos dessa aula. Então, lembrar que, com certeza, o aspecto mais típico do impacto acetabular
é a dor inguinal, é a dor na virilha, é o sinal do impacto anterior positivo, mas eventualmente a gente vê uns casos com apresentações diferentes e é importante ficar atento a isso. Esse paciente ele me procurou primeiro, então ele até conseguiu fazer um diagnóstico rápido, mas eu já atendi alguns pacientes que estão tratando há meses, às vezes até anos, com bursite trocantérica, tendinopatia glútea, e na verdade é um caso de impacto femoroacetabular. Lembrar, então, que nesses casos, assim, eu costumo fazer o teste terapêutico. Tem alguns autores, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, que defendem que o teste terapêutico tem que ser feito em todos os casos, quando se indica uma cirurgia, uma artroscopia para impacto femoroacetabular. Eu, pessoalmente, acho isso um pouco de exagero, quando você tem aquele paciente muito típico, com um quadro bem aquele de livro, né, que a gente fala, não vejo necessidade do teste terapêutico. E lembrar que a impressão 3D é um grande recurso que está crescendo bastante para a gente poder fazer o planejamento adequado das ressecções que a gente quer fazer. Então é isso, pessoal. Obrigado e estou à disposição para tirar dúvidas agora.